E aí, turminha, tudo bem com vocês? Estamos de volta para mais uma aula de geografia. Dessa feita, essa aula é para você da terceira série do ensino médio. Como vocês sabem, eu sou a professora Miriam Lira e ministro aulas de geografia na rede estadual do estado do Acre. E é sempre um prazer estar aqui contribuindo com a sua aprendizagem. O tema da nossa aula de hoje é pobreza e fome no mundo globalizado. Vamos entender essa questão, o que tem a ver a pobreza com a globalização, né? A questão de que o mundo está evoluindo, a tecnologia está chegando para todo mundo, mas ninguém conseguiu ainda desenvolver um método para acabar com a pobreza, para diminuir a fome no mundo. Então essa é a questão que nós vamos trazer hoje na nossa aula de hoje. Vamos lá? Quando se fala de pobreza, foi encontrado aí a meta de desenvolvimento do milênio. O que esse documento traz? Ele traz aí 8 objetivos fundamentais para tentar minimizar a situação da pobreza, da desigualdade social a nível de mundo. Por exemplo, o número 1 aí, das metas de desenvolvimento do milênio, é erradicar a extrema pobreza e a fome. O 2, né, é atingir o ensino básico universal. 3, promover a igualdade entre os sexos e a autonomia da mulher. Legal, gostei desse. O 4, reduzir a mortalidade infantil. 5, melhorar a saúde materna. 6, combater o HIV, a malária e outras doenças. Agora, se fosse acrescentar mais um, eu colocaria Covid, né? A 7, garantir a sustentabilidade ambiental. 8, estabelecer uma parceria mundial para o desenvolvimento. Essas metas aí são a nível mundial. A ideia é acabar com a fome e diminuir a pobreza. Eu vou dizer acabar com a fome e diminuir a pobreza. Por quê? Porque acredita-se que é impossível acabar com a pobreza, né? Isso aí, os especialistas como Marx já dizia que a pobreza é necessária pela questão de que tem que haver a classe que trabalha e a classe que vende a sua mão de obra. Mas a gente não concorda em parte com isso aí, não. A pobreza pode até existir, mas a fome é possível acabar. Se a gente analisar num contexto amplo, nós sabemos que a produção de alimento ela cresce em ritmo acelerado. Então, é possível sim acabar com a fome no mundo. Então, como é uma das metas aí de desenvolvimento do milênio, inclusive é a primeira, né, a mais importante delas, tá bom? Então, vamos seguir à frente. Pobreza, como definir e avaliar? Como saber o que é a pobreza? Bom, eu sei direitinho o que é a pobreza, mas vamos criar um conceito para a pobreza. A pobreza é a ausência, né, de você conseguir suprir as suas necessidades básicas, como alimentação, o lazer, o esporte, educação, a moradia, é você não conseguir ter acesso a esses itens aí. Ou quando tem acesso a esses itens que eu citei, é um acesso com deficiência, que não apresenta qualidade nisto, né? Então, a gente está aí definindo a questão da pobreza, né? Que é essa questão de não ter acesso aos serviços oferecidos por uma sociedade, ok? Aí entra aí a questão da pobreza. E quando a gente analisa, a gente cria a renda dos domicílios, que se divide em a linha de pobreza e a linha de indigência. O que seria a linha da pobreza? É quando não há condições mínimas para que a pessoa consiga custear a sua alimentação, moradia, educação, né, de qualidade. Isso significa a linha da pobreza. Você já deve ter ouvido falar assim, tantos por cento estão abaixo da linha da pobreza. Claro que essa linha é imaginária, né? Que eles criaram um gráfico e eles colocam as classes sociais e colocam a linha da pobreza e abaixo da linha da pobreza. Então, se a pessoa não consegue ter uma moradia, por exemplo, as pessoas que moram nas ruas, os mendigos, né, não conseguem ter uma alimentação, não conseguem frequentar a escola, eles estão abaixo da linha da pobreza. E existe também, gente, a linha de indigência, que seria o quê? Nessa linha de indigência, a pessoa não consegue sequer custear uma cesta básica, aquela alimentação básica para suprir as suas necessidades alimentares, repor as energias gastas no seu dia a dia. Aí entra aí com uma linha de indigência, né? Que esse gráfico aí está mostrando aí é de 2010, tá bom? Que vocês podem estar analisando aí acima da linha da pobreza, 33,2%, entre a linha da indigência e da pobreza, nós vamos ter aí 29,1%, e abaixo da linha da pobreza, nós vamos ter aí, para a gente preocupar, né, com esse dado aí, 37,6% de pessoas vivendo abaixo da linha da pobreza. Isso é a nível de Brasil, tá bom? Esse gráfico aí.
Quando a gente vai analisar a questão da pobreza, para saber como está essa situação de um modo geral, são analisados alguns indicadores, que são chamados de indicadores socioeconômicos. O primeiro deles é o Produto Interno Bruto, que é tudo que um país consegue adquirir dentro das fronteiras do seu país. Não é? Aí, com importação, exportações, vendas locais, tudo que ele consegue adquirir dentro das fronteiras do seu país é chamado de Produto Interno Bruto. Ok? Tem também o Produto Nacional Bruto. Nessa parte do Produto Nacional Bruto, a renda vem principalmente das empresas que tem dentro daquele país. As empresas que estão conseguindo se desenvolver, que estão conseguindo exportar, porque vocês sabem que exportar é o que conta, né? Vender os seus produtos. Então, quando a gente fala de Produto Nacional Bruto, analisa-se o que as empresas daquele país estão conseguindo, né, vender dentro dos seus produtos, dentro ali das fronteiras do seu país também, ok? Aí vem a paridade de poder aquisitivo. Essa paridade de poder aquisitivo é o poder de compra. Aí entra a questão da moeda, quanto a moeda daquele país está valendo, né? E eles comparam com o dólar, que é a moeda mais importante, depois o euro, né? Então eles comparam o poder de compra, se aquele país está conseguindo comprar, se ele tem poder de compra ou não. Se ele não tem, a paridade de poder dele aquisitivo está baixa. Se ele tem, está elevada, está alta. Então é nesse sentido que vem a paridade de poder aquisitivo, que é chamado também de poder de compra, ok? E o que seria então a renda per capita? Eles pegam todo o valor do Produto Nacional Bruto, PNB, e dividem pela população local. Aí eles sabem como está a renda per capita daquele país, se ela está baixa, se ela está média ou se ela está elevada. Ok? É por isso que a gente ouve muito falar Produto Interno Bruto, PNB, renda per capita. É analisando a riqueza daquele país, como está o desenvolvimento daquele país ou daquele lugar, certo? Aí nós também temos outros, que é a expectativa de vida. O que seria expectativa de vida? É quanto tempo se espera que uma pessoa viva. Isso vai depender do local onde ela vive, se lá tem saneamento básico, se tem condições médicas hospitalares, que aí ela vai viver mais dependendo disto também. Nós sabemos que a expectativa de vida do brasileiro até aumentou, mas a gente sabe também que com a Covid agora teve uma redução nessa questão aí, né? Nós sabemos que nós perdemos muitos idosos para a Covid. Então, a expectativa de vida é quanto tempo se espera que uma pessoa viva. Então, eles analisam também a expectativa de vida daquele país, assim como analisa também a escolaridade, se a população tem muitos analfabetos, se tem pouco, quantos que têm nível superior, quantos que não têm. Então, eles analisam a escolaridade também, que são coisas analisadas também quando se analisa o IDH de um local, que eles analisam também a escolaridade, tá bom? E o índice de Gini é um índice que mede a questão da pobreza também, a situação de pobreza daquele país, né? Quantos estão abaixo da linha da pobreza, quantos não estão, então é chamado também de índice de Gini, ok? E o índice de desenvolvimento humano, conforme eu citei, que eles analisam a questão da saúde, educação, segurança, como está esses itens aí naquele país, e o produto interno bruto também, para saber se esse país ele tem baixo, médio ou elevado IDH. Analisando a questão do Brasil, ele aparece como elevado IDH, mas ele tem as suas variantes, elevado IDH em alguns estados brasileiros, principalmente da região sul, mas ele também tem alguns municípios com baixo IDH, tá bom? E pobreza e fome, nós vamos ter aí a subnutrição. Você pode observar na imagem aí que você pode ver que essas crianças estão se alimentando, mas elas não estão comendo as proteínas necessárias para que elas tenham uma vida saudável, né? O nosso organismo precisa ter os nutrientes necessários. Então, se uma alimentação não é balanceada, se ele não tem essa alimentação, está subnutrido. E vem em seguida a desnutrição, que é a falta dessas vitaminas no organismo, que isso não tem nem sempre a ver com a questão pobreza. Às vezes a criança não gosta mesmo de comer verduras, vegetais, uma alimentação mais saudável, e come algumas besteirinhas que podem também ficar desnutrida, tá bom? Mas é claro que é mais comum aí na área abaixo da linha da pobreza, a população mais pobre, correto? Tá bom? E a emaciação, que é aquela magreza extrema, que é quando que isso a gente pode analisar muito em países onde a fome é extrema. Então, a emaciação é considerada como aí a magreza extrema, que também pode acontecer com as pessoas que provocam também isto, né? Que se sente
que estão acima do peso, que provoca bulimia, que podem também chegar a ficar com essa magreza extrema, tá bom? Tem essas duas situações que pode ocasionar a emaciação. O que eu posso dizer? A pobreza, a gente sabe que é bem difícil combater, mas a fome requer uma atenção especial das nossas autoridades, requer uma atenção especial mundial, que dá sim para acabar com a fome no mundo, basta que todos lutem junto, que todos queiram esse objetivo. Vamos avaliar o que você entendeu da aula de hoje? Vamos responder as questões? Vamos lá? Preparados? Vamos lá. Olha só, primeira questão. Existem várias maneiras de avaliar e medir a pobreza no mundo. Entre elas estão os indicadores socioeconômicos. Leia a informação a seguir. Em 76 anos, de 1940 a 2016, a vida dos brasileiros ao nascer aumentou em mais de 30 anos e hoje é de 75,8 anos, um acréscimo de 3 meses e 11 dias em relação a 2015. Os dados constam da tábua de mortalidade de 2016 e foram divulgados hoje, primeiro pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, em 2015. Essa informação está falando aí sobre a questão de que aumentou aí a expectativa de vida. Deu para entender aí na leitura, né? Vamos lá. De acordo com a leitura e análise do gráfico, podemos concluir que a informação refere-se ao indicador socioeconômico. Observa que o gráfico aí está falando 46 anos, 52 anos, 62 anos, 73 anos. Está aumentando aí a idade. Então, o que o texto e o gráfico estão querendo nos mostrar? Letra A, paridade de poder aquisitivo. B, escolaridade. C, expectativa de vida. D, produto interno bruto. E E, produto nacional bruto. Pensa um pouco. Essa aí tá muito fácil, né, gente? Tá na cara. É a expectativa de vida, tendo em vista que a gente colocou aí os anos que foram aumentando, né? O texto e o gráfico refere-se à expectativa de vida. A expectativa de vida, também chamada de esperança de vida ao nascer, que consiste na estimativa do número de anos em que se espera que o indivíduo possa viver. Parabéns para você que acertou. Vamos para outra? O termo usado para descrever a situação das pessoas cuja ingestão de energia alimentar não é suficiente para levar uma vida ativa recebe o nome de letra A, desnutrição, B, subnutrição, C, emaciação, letra D, linha de pobreza, letra E, linha de indigência. Pensa um pouco, essa também está muito fácil, né? Você vai acertar, com certeza. Olha só, para você que marcou aí a letra B, acertou, né? A subnutrição pode ser causada por dois fatores, a alimentação deficiente ou a falta de alimentos. E chegamos ao fim, gente, de mais uma aula. Obrigada a você que assistiu mais uma vez a minha aula até o final. Espero continuar contribuindo com a sua aprendizagem e espero encontrá-los em outras aulas, se Deus permitir. Um forte abraço a todos e tchau, tchau, gente!